Como vai, povo de Deus? Estamos de volta com as nossas meditações acerca das lições que podemos aprender com a vida de José. Hoje nós vamos compartilhar o que está registrado no capítulo 41 do livro de Gênesis. Os versículos são os versículos de 1 ao versículo 14. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas pelo vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes pudesse interpretar. Então, disse a Faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-se sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram subir à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, só até o verso 14. Meus irmãos, dentro desse texto nós podemos tirar mais 3 lições acerca que nós podemos guardar, aprender acerca da vida de José. A primeira se encontra no versículo 1. O texto ele abre assim: passados 2 anos completos. Passaram-se 2 anos inteiros desde os últimos eventos que nós meditamos na última vez que estivemos juntos. 2 anos José ficou esquecido naquela masmorra. 2 anos ele permaneceu ali e continuou fazendo o seu trabalho. 2 anos de espera, 2 anos aguardando. Nós, às vezes, meus irmãos, somos ensinados na espera. Somos ensinados a aguardar do Senhor o seu auxílio, a sua ajuda. Eu costumava ouvir muito essa meditação e ela tem bastante fundamento. Deus, ele tem 3 respostas para as nossas petições. Sim, não, espere. Nós não estamos muito preparados para 2 delas. Nós não sabemos receber ou não, e muito menos o espere. O espere, ele passa a ser angustiante. O espere, ele coloca o nosso ser em sobressalto. Nós não sabemos esperar. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. E essa geração, essas últimas gerações, então, muito mais assim. São educadas para poder encontrar respostas rápidas, encontrar soluções rápidas para o seu dilema. Por vezes, o Senhor nos ensina com o seu silêncio. O Senhor nos ensina com o passar do tempo. Muitas vezes pode parecer que o Senhor se esqueceu, mas Ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece do seu povo.
O Senhor, ele tem um tempo certo, ele não se atrasa, ele não se adianta, ele age no momento exato. Esse tempo era um tempo de aprendizado, era um tempo que era necessário para a vida de José e muitas vezes necessário para as nossas vidas. E nós nos colocamos a murmurar, nos colocamos a reclamar, quando as respostas elas não vêm a contento e no nosso tempo. Devemos aprender a esperar, permanecer firmes, permanecer fiéis, onde o Senhor nos colocou, aguardando o cumprimento do seu propósito para as nossas vidas. A segunda lição que nós podemos aprender está no versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando José é chamado por Faraó, ele toma uma atitude. E qual a atitude que ele tomou? Ele barbeou-se, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Obviamente, havia toda uma pompa, uma circunstância, um protocolo a ser cumprido para quem fosse adentrar a presença de Faraó. Mas esse barbear-se e esse mudar de roupa pode ter para nós um outro significado. Muitas vezes nós nos afeiçoamos da nossa dor e ficamos ali num ato de comiseração, de piedade própria, cuidando dessa nossa dor, trazendo essa nossa dor sempre à tona, para trazer um alento para as nossas vidas e até mesmo atingir outras pessoas que estão próximas, a atrair a atenção de pessoas próximas. Não que nós façamos isso, não estou dizendo que nós façamos isso conscientemente, mas às vezes a gente faz isso. Exacerba numa dor, exacerba numa perda, para poder atrair atenção. Nós nos colocamos e ficamos relembrando e remoendo alguma coisa que aconteceu no passado, que não foi boa, para exatamente acalentar as nossas falhas. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu acho dessa maneira porque eu recebi esse tipo de educação. Eu me lembro agora do texto de Filipenses, capítulo 3, o verso 13, em que o apóstolo Paulo nos ensina: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que adiante de mim estão. Nós precisamos ter essa atitude que Paulo nos ensina, e nós vemos essa atitude aqui em José. Tão logo ele é chamado à presença de Faraó, ele se barbeia, ele muda de roupa e muda de atitude. Ele muda de atitude. O que ficou para trás, ficou para trás. Ele não foi reclamar com o copeiro que, eu pedi para você se lembrar de mim e você levou 2 anos. Ele não fez isso. Ele não ficou ensoberbecido e murmurando contra o capitão da guarda, o Potifar, por tê-lo mantido cativo esses 2 anos. Não. Ele largou aquilo tudo para trás. Nós precisamos largar para trás. Nós precisamos deixar essas cargas, deixar essas coisas que nós às vezes carregamos. Lembro também do livro O Peregrino, de John Bunyan, em que o cristão, o personagem central, ele vivia carregando fardo, ele vivia carregando uma mala pesada, até que num certo ponto do livro ele tinha que escolher prosseguir na sua jornada ou ficar com o seu fardo. As duas coisas não poderiam acontecer, até que ele deixa o seu fardo. Isso tipifica aquilo que nós precisamos fazer. Deixar o que ficou para trás, deixar as ofensas anteriores, deixar todo o que nos entristece o coração do passado e ficar no passado. As coisas que ficaram no passado, que aconteceram no passado, lá devem ficar.
elas não determinam o nosso presente e não têm o poder de determinar o nosso futuro. Quem faz isso é o Senhor. Ele quem escreve a nossa história. Então, vamos fazer como Paulo nos ensina. Vamos olhar para o que está adiante. O que para trás fica, nós esquecemos. O que passou, passou. Deixar para trás essas dores, deixar para trás essas amarguras e olhar para avançar para aquilo que adiante de nós está. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a seguinte. Seguindo no texto, nós vamos ver mais adiante que Faraó chama ele e o José e fala: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Eu ouvi dizer, porém, que a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José lhe responde: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. José, ele tinha tudo para poder se ensoberbecer naquele momento. Ele tinha tudo para poder trazer para si a glória. Ele foi chamado. Faraó não sabia do seu relacionamento com o Senhor, mas a primeira coisa que ele faz é dar glórias a Deus e saber que o mérito não era dele. Ele não perde tempo em reconhecer a grandeza do Senhor. Ele dá testemunho do Senhor para Faraó, diante dos grandes. Faraó era o rei do maior reino da terra naquele tempo em que viveu José. E ele não perde tempo em dar testemunho do Senhor. Ele fala, ele poderia tentar se engrandecer e falar assim: pode falar o seu sonho que eu vou dar a interpretação. Mas na realidade, ele fala: isso não está em mim. Ele fala: o Senhor vai te dar a resposta. Ele dá testemunho do Senhor. Ele não traz para si a glória. Ele não busca para si o reconhecimento. Nós já falamos disso em uma meditação anterior. Ele não busca para si o reconhecimento. Antes, ele dá glórias a Deus e dá todo o reconhecimento ao Senhor. Nós devemos sair do centro, meus irmãos. Às vezes, o nosso coração pecaminoso nos faz pensar que nós somos grande coisa. Nos faz pensar que nós temos a capacidade de fazer ou desfazer. Mas nós não temos. Por mais que nós tenhamos capacidade intelectual, física, nós não temos. Não está em nós. Está no Senhor. O Senhor é que nos capacita para sermos suas testemunhas, para cumprir o seu propósito. Naquele momento, o propósito do Senhor estava em engrandecer José e livrar a terra do Egito daqueles anos de fome, com um propósito ainda maior, de trazer a família de José para residir no Egito. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Mas, então, o que eu quero frisar nessa noite, que nós devemos lembrar sempre dessas 3 lições. Não importa o tempo que demore, o Senhor há de cumprir o seu propósito, nós devemos permanecer firmes. Número 2, nós não podemos ficar nos apegando ao que já passou, às coisas que ficaram para trás. Nós devemos mudar de atitude e olhar sempre adiante, esperando sempre cada uma das oportunidades que o Senhor nos dá de dar testemunho dele, que é a terceira lição. Saber que o mérito não está em nós, mas que o mérito é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em breve nós voltaremos com mais lições acerca da vida de José.